desde 1942. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. São 7h07. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2019. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, eu sou Marco Antônio Rodrigues e começamos agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento: Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos agora aos principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã, mas antes a previsão para hoje. Tempo bom, máxima de 30, mínima de 22, no momento no centro 24 graus. Uma menina morre atropelada por caminhão no Parque Aldeia. Maria Júlia, de 4 anos, veio de São João do Meriti para passar o Natal com a família. Líder do G8 com Caio, Rodrigo e Vladimir. Igor Pereira articula a presidência da Câmara no ano de 2021. Rede Municipal, eleições para a direção escolar em fevereiro. Suspensão negada. Presidente do TJ nega recurso para adiar pagamento do 13º. Rio Paraíba sobe e já chega ao nível do Cais da Lapa. E espera pelas trocas. O comércio de Campos tem vendas em alta no Natal. Com pagamento em fevereiro, desconto de 15% em cota única no IPTU de Campos. Na Caixa Econômica da Pelinca, fumaça leva a retirada de funcionários e clientes. Verão 2020, atrações do Açu à Atafona no verão de São João da Barra, no Folha 2. Os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook e YouTube, em Folha FM 98,3 ou pelo nosso site folhafm98.com.br, também o site radios.com.br. No programa conosco, o jornalista Arnaldo Neto. Arnaldo, bom dia, uma boa sexta-feira para você. E essa manchete aqui principal é mais um drama, né? É uma menina que morre atropelada de apenas 4 anos. Bom dia, Arnaldo. Deixa eu acertar aqui os microfones, Arnaldo. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Beto, aqui no estúdio com a gente. Bom dia, sobretudo a você, ouvinte da Folha FM, ligadinho com a gente aí nessa última sexta-feira do ano, na última sexta-feira de 2019. Na semana que vem a gente ainda tem um programa na segunda-feira, mas essa é a última sexta-feira do ano. A gente está na segunda, vai estar fazendo aí um balanço, praticamente uma retrospectiva das atividades desse ano de 2019. Infelizmente, mais uma manchete triste, né? Uma manchete triste desse caso aí envolvendo o Natal. Uma menina de 4 anos apenas, atropelada por um caminhão. Isso foi na noite do dia 25, né, na noite de Natal. Não na noite da virada, mas na noite de Natal. As informações são poucas, as informações sobre o que aconteceu são poucas, mas uma tragédia nessa noite, uma noite tão especial, né, sobretudo para quem está em reunião de família, em acontecer uma tragédia como essa, de uma criança de 4 anos ser atropelada. As informações, como eu disse, são poucas, mas o que a gente tem é que ela seria de São João de Meriti e veio com a família para passar o Natal aqui em Campos. E acabou acontecendo essa tragédia aí lá no Parque Aldeia, em Guarulhos. Mais uma tragédia. A gente teve aí, ontem, abriu o jornal com um executado, 2 baleados, na noite de 24 para 25. E, infelizmente, hoje a gente abre o jornal
com essa morte dessa criança, mais uma morte de criança num ano que foi marcado aí por tantos crimes violentos, eu sempre recordo, quando falo de criança, do caso do Johnny Valentim, um menino de 25 anos, que o pai é acusado de ter matado a socos no Farol de São Tomé. Um ano que a gente teve a cobertura triste, trágica também, da questão do Ninho do Urubu, os 10 meninos lá do Ninho do Urubu no Flamengo que morreram naquele incêndio. Enfim, casos de feminicídio. Mas a gente vai conversar depois com o Luiz Henrique, comandante da Polícia Militar, do 8º Batalhão de Polícia Militar. Felizmente, por outro lado, a gente tem uma redução nos índices de crimes em Campos considerável, e a perspectiva é tirar Campos daquele ranking das 50 cidades mais violentas do mundo, que já vem aí há alguns anos, Campos sendo listada entre essas cidades, a única cidade do eixo sul-sudeste do Brasil que aparece nessa lista das 50 cidades mais violentas do mundo. Mas 2019 não foi um ano fácil de cobertura policial. E quando a gente fala cobertura policial, é bom a gente lembrar que não é só casos envolvendo a polícia. Quando é um acidente, por exemplo, a gente coloca na conta da cobertura policial. É cobertura de geral, do dia a dia, né? Desses casos que acabam nos surpreendendo, nos deixando muitas vezes consternados com os fatos, e sobretudo quando envolve crianças, como mais um caso desse aí. A família, a gente só pode desejar força, né? Não tem mais o que falar num dia como esse, um dia de confraternização, fosse que dia que fosse, né? Mas nesse período de festa de fim de ano, todo mundo mais unido, você ainda passar por uma situação como essa. Pois é, Arnaldo. E a outra manchete, que eu considero não menos dramática, mas só que em outro campo, o líder do G8 com Caio, Rodrigo e Vladimir. Mas aí não está definido, né? É o Igor Pereira. Vereador Igor Pereira, a pessoa que eu já falei aqui, não tem problema nenhum em repetir isso, ele tem um excelente relacionamento, eu considero um amigo, até trabalhei com ele um ano, então a gente acaba criando um vínculo de amizade mesmo com a pessoa, com a família, né, com todo mundo. Quando a gente faz assessoria de imprensa, que não é um trabalho muito fácil. Mas, enfim, o Igor é apontado como líder da cisão aí do G8, que formou o G8, esse grupo de vereadores que era da base governista e acabou aí fazendo parte agora de um grupo independente, mas que votou junto com a oposição nas últimas pautas enviadas pelo governo, e com isso impôs duras derrotas ao governo Rafael Diniz na Câmara, entre elas a reprovação do orçamento para 2020, talvez a maior delas. Não sei se é maior, porque o pacote de contingenciamento que foi votado na terça e na quarta era uma necessidade considerada urgente pelo governo, e acabou sendo reprovado e não tem previsão nenhuma de ser votado. Mas o Igor, que é apontado como líder dessa cisão, embora negue, e os outros vereadores tentem negar também que seja ele o líder, mas é apontado nos bastidores claramente como líder dessa cisão, o Igor teve encontros nesses últimos dias, ou ligações por telefone, a apuração toda do Aloysio Abreu Barbosa, com essas informações de bastidores. Ele teve alguns encontros nos últimos dias com 3 pré-candidatos a prefeito de Campos. O Vladimir Garotinho, deputado federal, o Rodrigo Bacelar, deputado estadual, e o Caio Viana, do PDT, candidato que ele apoiou, inclusive, na eleição de 2016. Ele foi candidato pelo PSB, e o PSB fez parte da base de apoio ao Caio Viana, indicando o Gil, na época, como candidato a vice. Pois bem, essas conversas todas giram em torno de alguns apoios. Primeiro, ele quer apoio também desses pré-candidatos para que... Não, antes ele qual é o apoio? Para que eles possam aderir ao discurso do remanejamento de 10% para o governo Rafael Diniz, que é o ponto central da cisão entre o G8 e o prefeito. Por quê? No governo Rosinha, por exemplo, o remanejamento era de 50% do orçamento sem passar pelo Legislativo. Acima de 50%, tem que se enviar um projeto à Câmara, a Câmara avaliar. No governo Rafael, houve uma redução de 50% para 30%. 50% para 30%. E agora, em plena véspera de ano eleitoral, praticamente já nele, né, no orçamento do ano eleitoral, essa base independente e a oposição querem tirar os 30% de remanejamento e colocar 10%, o que não é de todo inconstitucional, porque o mínimo é 10%. O que não é muito... o que o governo não aceita muito é que fica engessado, tendo que passar tudo pelo Legislativo. 10% é uma cota baixa para remanejamento, e o governo quer estender isso para 30%. E a oposição, junto com o G8, quer impor
10%. Essa foi a cisão, porque a Comissão de Constituição e Justiça da Casa rejeitou essa emenda para jogar para 10%, e por isso a oposição foi lá e rejeitou o orçamento na última sexta-feira em sessão extraordinária. Com isso, o Legislativo de Campos não tem recesso. Ele continua normalmente, ele segue aí com o seu ano legislativo em aberto até aprovar o orçamento, e a previsão é que a sessão aconteça no dia 7 de janeiro. 24 e 25 não tem sessão, por motivos óbvios, como 31 e 1º. Então não é que está em recesso, é um recesso pelas festas de fim de ano. É uma folga pelas festas de fim de ano. Mas o ano legislativo continua. No dia 31 e 1º a mesma coisa, então a previsão é que no dia 7 de janeiro, a primeira terça-feira do próximo ano, aconteça a votação do orçamento. Aí, voltando às articulações do Igor com os demais nomes do tabuleiro, quais seriam os acordos eleitorais pessoais quanto a isso? Segundo a apuração do Aloysio, já está no blog Opiniões desde ontem, segundo a apuração do Aloysio com várias fontes, todas elas em off, que é um jogo também que nem todo mundo quer dar as caras nesse jogo aí da política, o Igor estaria planejando esse apoio para que fosse o presidente da Câmara na próxima legislatura, em 2021, caso seja reeleito com uma boa margem de voto. Igor, salvo engano, foi o 5º mais votado na última eleição, sendo candidato pela primeira vez. Teve um potencial de voto expressivo na última eleição. Então, a previsão seria que ele tentaria um bom número de votos para vereador para se reeleger e se classificaria a ser presidente da Câmara. E não só isso. Como presidente da Câmara, lançaria-se candidato a deputado estadual no próximo pleito de 2022. Nós estamos em 2019, já falando de 2022. E abandona seus eleitores que o elegeram para a vereança. Aí é uma questão delicada que muita gente faz isso, né? Vai galgando degraus mais altos. Mas isso passaria por acordo. Só que aí tem alguns problemas. Por exemplo, o Rodrigo é deputado estadual e natural candidato à reeleição, caso não seja nomeado para o TCE, que é uma coisa que se fala muito abertamente nos bastidores da política fluminense também. É que o Rodrigo, que já esteve no TCE, possa ser indicado como conselheiro da Corte de Contas, e daí é um cargo vitalício, seria remanejado para lá, e com isso abriria uma vaga na disputa de deputado estadual. O que acontece é que nesse jogo de luta de poder, vaidade, quem fica no meio sempre é a população. A cidade fica aí com o orçamento sem ser votado. Essa perspectiva para 2020, começando com o orçamento executado de 2019, porque a cidade não pode parar, então você executa o orçamento do ano anterior. Não tem como você parar uma cidade do porte de Campos. Você tem saúde, limpeza pública. Se você não executar orçamento nenhum, você para a cidade. Então não há condições de parar. Mas nesse jogo de forças, esse jogo de quem manda mais, de quem tem mais poder, um jogo que também passou pelas exonerações no dia 24 do prefeito Rafael Diniz. Ele exonerou ali nomes ligados aos vereadores. Como eu falei, eu tenho um relacionamento de amizade pessoal com o Igor, então tem nomes ali que eu conheço, né? Eu leio o Diário Oficial e conheço, sei quem são essas pessoas, sei que são pessoas que realmente atuam na linha de frente do mandato do vereador, durante a campanha, durante o trabalho no gabinete, enfim, pessoas que a gente realmente tem contato, então realmente são pessoas vinculadas ao vereador. Não posso aqui afirmar, por mais amigo que seja dele ou de qualquer outro vereador, eu não posso afirmar que foi ele que indicou, eu não posso afirmar isso, só quem pode falar isso é ele mesmo, ou o próprio prefeito que nomeou, mas são pessoas ligadas, isso a gente pode afirmar. E na própria matéria, ontem eu falei aqui no final do programa que a gente iria trazer alguém do G8, para trazer também a versão do G8, é importante saber o que aconteceu para essa cisão. O que levou a essa cisão? É falta de diálogo? Ontem o Elinho Naim questionou aqui, que tipo de diálogo é esse? Que tipo de diálogo é esse que os vereadores querem? É um questionamento do Elinho Naim, que foi nosso entrevistado aqui de ontem. Então seria bom trazer, né, algum representante do G8 para falar sobre isso. E o Aloysio chegou a encaminhar essa entrevista com o Aloysio também estaria aqui hoje, ele chegou a encaminhar essa entrevista com o Jorginho Virgílio. Chegou a ter um contato ali por telefone
para saber, né, o que estava acontecendo, o que estava sendo articulado pelo G8. E o Jorginho disse que, eu estou falando isso porque está na matéria, na página 2 da edição de hoje, também na matéria no blog Opiniões. E o que o Jorginho Virgílio disse? Que iria entrar em contato comigo para depois vir aqui. Só que no retorno a Luísio, quanto a essa questão do retorno dos dois aqui, da vinda dos dois, melhor dizendo, ao estúdio, o Jorginho disse que não ia acontecer mais porque eles decidiram que não vão dar entrevistas. Né? É uma coisa assim, uma decisão deles, para não criar mais polêmicas, porque eles consideram que toda essa polêmica que aconteceu na Câmara Municipal, rejeição de projeto, cisão do G8, tudo isso teve uma explosão, teve um ponto de partida mais acirrado a partir da entrevista do procurador José Paz Neto no dia 16 aqui. Porque tiraram um trecho da entrevista de José Paz, uma pergunta, acho que a pergunta até que eu fiz, eu perguntei o porquê colocar os 21, colocar para votar agora que a base está rachada, e não quando tinha 21 na base lá atrás, projetos de contingenciamento. Aí o Zé Paz falou que política é assim mesmo e tal, e coisa e tal, e disse que quem não votasse com o governo, o prefeito tomaria medidas para deixar fora do governo. Né? Quem não está com o governo está fora do governo. Aquela coisa da velha política, começaram a dizer que era aquela questão da velha política, o jogo do toma lá da cá, pegaram esse trecho e circularam isso nas redes sociais. E isso inflamou mesmo o discurso na Câmara, nas sessões. Todo mundo lembrava dessa fala do Zé Paz, era uma coisa que todo mundo lembrava ali nas sessões, e eles começaram a achar que foi a partir daí que o negócio inflamou e agora vão preferir o silêncio. Então vai passar a festa de fim de ano, né? Alguns vereadores já estão no Farol de São Tomé, e a gente vai falar já de segurança também no Farol, em São João da Barra. Alguns vereadores já viajaram para a capital, para estar junto com a família. Os vereadores estão saindo da cidade, do centro aqui, da efervescência da política, mas na primeira semana efetiva de janeiro, né, na primeira terça-feira útil do ano de 2020, em janeiro de 2020, o cenário tende a pegar fogo de novo porque as contas devem voltar para a pauta. Pois é, Arnaldo. Provavelmente, alguns desses vereadores estão nos escutando. Certamente. Certamente. E nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de acusação. Né? Nós estamos aqui para perguntar. Eles respondem se quiserem. Não é verdade? Claro. Não é assim que a democracia e que a liberdade de imprensa funciona? A gente faz as nossas perguntas. Pergunta nunca é ofensa. Pergunta não é ofensa. Pergunta... uma dúvida. Eu falo assim, olha, por favor, dá para você esclarecer? Eu teria uma pergunta para qualquer um deles. Realmente, a posição do G8 é puramente de política, no sentido de discordar com a postura do prefeito, ou se é pessoal, interesses pessoais e políticos também para o futuro? Essa seria uma pergunta. Eu vou responder você por parte deles, porque o discurso já está ensaiado. O discurso é que você não tem como analisar um pacote com 8 projetos extensos, mais o orçamento, em uma semana. O discurso é esse. Que faltou diálogo nesse sentido, de mandar os projetos com devido tempo para análise tanto dos vereadores de oposição quanto do G8. Esse é o discurso que está ensaiadinho, é o discurso que vai ser reverberado. Pode ter até sentido. Tem certa razão, isso é verdade, tem certa razão. Agora, é papel do vereador analisar projetos, fiscalizar o executivo, né? Mas a gente já viu o projeto chegar às 5h15, né, e ser aprovado em discussão... De 10 minutos. 10... Permaneça todo como se encontra, aprovado, acabou. Né? Era a tônica de muita sessão. Não dava nem tempo de discutir. À época, né, eu estou falando aí do governo, no governo Rosinha, no final do governo Rosinha, que foi quando eu cobri Câmara. Monocrática, né? Nossa, a presidência do Dr. Edson Batista, pra gente que cobria Câmara, era até muito boa, porque a sessão começava e terminava no piscar de olhos. Não dava nem pra gente perceber que a sessão tinha começado e terminado, né? Quando tentavam discussão, era os vereadores de oposição, hoje o prefeito Rafael Diniz, agora o deputado Marcão,
o vereador Nildo Cardoso, eles tentavam um discurso, mas o rolo compressor, que era como chamava-se a bancada grande, que Rafael também teve rolo compressor no começo, tanto é que passaram projetos impopulares, como taxa de iluminação, ajuste na taxa de iluminação, ajuste no IPTU, pautas totalmente impopulares, mas que o prefeito estava com a popularidade em alta no início do governo, lá em 2017, e com isso conseguiu segurar ali a Câmara. Agora, uma vez que você perde essa popularidade, seu capital político vai embora, você vê o desgaste junto à população, passar pauta impopular é muito difícil. E a bancada rachada, acontece aí o que a gente está vendo no Legislativo campista. E a segunda pergunta que eu faria, e se eles quiserem responder, é se eles acreditam que o eleitor acredita nisso. Porque uma coisa é você ter o discurso ensaiado, outra coisa é o eleitor acreditar no seu discurso. É na urna que a gente vê, né? O pior é que a gente vê que tem gente que tem um discurso tão repetitivo, tão... sempre a mesma coisa, sempre falando o mesmo discurso, mudando de discurso ao sabor das conveniências. A gente vê muito isso também. Gente que é de um grupo político há 200 anos, daqui a pouco está no outro grupo político. Verdade. E continua reeleito, então o eleitor também tem sua parcela de culpa. participação bem alta nessa participação na montagem desse cenário. É verdade, Arnaldo, é verdade. Bom, vamos lá. Nós temos vários assuntos que a gente poderia puxar aqui agora, mas a gente já está aqui com o comandante do 8º BPM. Eu sugiro que a gente faça os 2 blocos de entrevistas e no final a gente volta para falar só do verão rapidinho. Concordo, vamos lá. Então vamos a um pequeno intervalo, agora no Folha no Ar, primeira edição, e voltamos dentro de instantes com a nossa conversa, o nosso papo com o comandante Luiz Henrique. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Anda Campos Vale Transporte chegou para